Olá, tudo bem? Hoje aqui no canal para trazer para vocês as habilidades necessárias e solicitadas aos gestores de compra. E nada mais justo de começar com a primeira, sendo foco em economia. Como o gestor de compras não vai olhar para preço, não vai olhar para aquela situação que de forma se encaixa melhor economicamente? Vocês concordam? Tem como. É algo que já está muito incutido dentro das habilidades de compra. E, parecendo contraditório, uma das mais importantes também é foco na qualidade. Nem tudo é preço baixo. O que é mais importante? O que é mais economicamente favorável? Normalmente, o produto melhor pelo preço mais em conta. Então, a busca pelo produto melhor, mas pelo preço mais em conta, que é o ideal dentre as habilidades. Outra situação que precisa ser considerada é a postura proativa. Não adianta o comprador ficar esperando as nuvens passarem, não chover, o frio. Tem sempre estar adiantado. Imagina então fazer um sazonal. Quando a gente precisa fazer um sazonal, a gente precisa eleger os itens, os fornecedores com quem a gente vai trabalhar, olhar o mercado, como o mercado está em termos desses produtos, para tomar as decisões de compra antes, para receber a tempo, para colocar o produto no momento certo. Senão, quando chega Dia das Crianças, quando chega Natal e não tem os produtos, o sazonal se foi. É só naquela data. Dia das Mães, Páscoa, mas são sazonais importantes e que precisam de um planejamento muito prévio. Então, sempre ter proatividade, não só sazonais, no decorrer do dia, sempre estar solícito, buscando fazer o melhor. Outra grande questão que precisa ser considerada é a capacidade de negociar. Às vezes é duro, mas quando tu percebe que tu tá sendo muito insistente numa coisa e não tá dando negócio, tá levando muito tempo, tá atrasado em relação ao que tu precisa realizar e aquilo não sai do chão, pensa um pouquinho, veja se tu não consegue flexibilizar em algum dos pontos. Às vezes isso é necessário. Então a gente precisa ter essa habilidade, a habilidade da troca. O fornecedor está me cedendo isso, eu vou retribuir com alguma coisinha, porque no mundo ideal a gente alcança tudo que a gente quer, tá? Mas só no ideal, no real, não. Então, o que seria melhor, ou o que é melhor? Você estar com o produto na hora certa e talvez com pouquinha diferença de preço em relação ao que tu tinha planejado e não em relação ao mercado, é óbvio, ou não ter o produto. Depende, precisa analisar, precisa entender, depende das diferenças de preço do mercado, é óbvio. Mas ao mesmo tempo, veja se não é você que está duro demais na negociação. Às vezes a gente perde com isso, pode ter certeza. Outra questão é a ética profissional. Tá? Isso é uma questão que a gente nem precisaria tocar no assunto, né? Uma mentira, ela é muito perna curta, ela é descoberta muito rapidamente, perde-se a confiança, fica que nem marido ou mulher traída. E para resgatar isso, para resgatar relacionamento com o fornecedor, é complicado. Então, eles não vão mais confiar na informação que tu vai dar. E isso é muito importante na hora da negociação. Isso define muita coisa. Tenham essa habilidade de fazer sempre pela empresa, de quando ganhar um agradinho, não decidir pela pessoa que te deu o agradinho. Isso não deveria nem ser permitido pelas empresas, né? Sempre ter o discernimento de que tu tá atendendo a tua empresa. Os teus objetivos, eles serão sanados com a tua escalada. Quando a gente chega num ponto que a gente está bem, é
que a gente está bem eticamente também, pode ter certeza. Desapega a burocracia. Tem muita coisa que o comprador faz e que ele pode ceder para os assistentes, ceder para as outras áreas, que não é necessariamente ele que precisa estar realizando, precisa estar cumprindo. Então estejam atentos a essas atividades mais simples, mais burocráticas, que não precisam ser resolvidas por vocês e que alguém poderia estar fazendo por vocês. Outra habilidade importante é o uso correto das métricas. Quando a gente usa corretamente as métricas, a tendência é que a gente consiga sanar no decorrer do caminho problemas que poderão ocorrer e que não é necessário de que a gente corrija só lá no final, quando o problema já é muitas vezes não resolvido. As métricas fazem com que a gente vá muito mais longe, então estejam atentos. Outra é a atualização constante. O que vocês estão fazendo aqui? Querendo buscar, querendo saber o que precisam para melhorar, fazendo uso de várias técnicas diferentes do mercado, buscando informação, buscando atualização do mercado constante, de novos fornecedores, olhando para o varejo, olhando para concorrentes que nem necessariamente sejam do varejo alimentar. No caso de um gestor de categoria de higiene pessoal, vai até uma farmácia olhar. No caso de um gestor de bazar, ele vai até bazares, lojas de brinquedo, armarinhos, para ver o que está acontecendo. E a gente precisa estar sempre se atualizando em relação ao mercado, em relação a habilidades e processos, muito importante. Outra questão é a habilidade de se adaptar, que tem tudo a ver com a questão da atualização constante. Por que essa necessidade de se adaptar? Os seres vivos, as espécies que ainda estão aqui hoje com a gente, são as que melhor se adaptaram. Se tem adaptações genéticas, adaptações fisiológicas, crianças já nascendo sem os sisos que não são necessários ou sem apêndice, enfim, como nós, compradores, não iremos nos adequar, nos adaptar às situações? Quando a gente tem essa habilidade, nós somos muito mais aceitos e rapidamente temos resultado dentro do que a gente quer. Então, essa habilidade de adaptação, gente, olha, eu acredito que não necessariamente só para o comprador, isso é para a vida da gente. Então, muitas vezes a gente se apega a métodos e processos muito antigos que eles já são obsoletos. A gente precisa ir seguindo e se desapegar, como falou anteriormente, em relação à burocracia, mas em relação a coisas que também não são mais necessárias. E ir sempre se adaptando ao novo. Precisamos estar preparados. Agora, a outra habilidade é a responsabilidade social e ecológica. Quando nós temos isso para nós vamos querer sempre que o nosso cliente tenha um produto de empresas que se preocupam socialmente, não é, com a sociedade, com as pessoas, e também ecologicamente, com a natureza. Então, os impactos ambientais, o que pode ser ajudado em termos de sociedade, o que é feito, são funções que nós, empresa, e também fornecedores, precisam estar cedendo, se aliando, sendo comunidade, estando presente. E nada mais do que estar presente com ações sociais e com ações de cunho ecológico, que previnem a degradação do meio ambiente. Estejam atentos. Vai colocar um produto químico na sua loja que contaminou meio mundo. É complicado. Olha a visão que o cliente vai ter disso. E fora, não somente a visão do cliente, veja o que tu está causando em ter esse produto. É importante pensar a respeito. E a última, então,
é saber estabelecer prioridades. As nossas agendas estão sempre lotadas, a gente tem um monte de e-mail para responder, a gente tem sempre um monte de mensagens no WhatsApp para responder e deixa a gente maluco. E o que é necessário? A gente saber, estar consciente e saber quais são as prioridades a serem resolvidas, a serem respondidas, o que é urgente e precisa ser feito, estabelecer essas urgências, um produto que está chegando que não está com problema, o caminhão que está ali na frente e que tá com um produto não cadastrado dentro, alguma coisa tem que fazer para resolver, isso é fato. Atender um cliente que uma loja tá ligando, né? Escutar a loja, ver o que a loja precisa, se é para agora, o que tá acontecendo, muito necessário e urgente. Mas ao mesmo tempo tem coisas que não são necessárias e elas precisam ser estabelecidas. Se na tua rotina cabe melhor que tu comece o dia fazendo uma atividade e que tu não te envolva tanto com responder e-mails ou mensagens e que isso dá certo, ou no final do dia ou início da tarde, estabeleça isso. Delegue para quem você pode delegar, se é que vocês têm um assistente, não é? Um auxiliar de compras, mas essa questão do estabelecer prioridades, ela é fundamental para que tu consiga dar conta e ainda ter inteligência emocional para conseguir sair bem do dia, sem estar tão estressado. Tem tanta síndrome até de burnout que agora está ocorrendo, das pessoas que estão extremamente cansadas, mentalmente cansadas, não só o físico, né? Porque no nosso caso é mental. Então, estabeleçam prioridades. E mais uma dica, e isso não é para comprador, tá? É para pessoa que tá aqui me escutando. Estabeleça prioridades para você também. Você precisa se cuidar. Você tem um corpo físico, você tem uma mente que precisam estar bem, e as emoções também, né? E que precisam estar bem para poder dar conta de tudo que precisa ser resolvido no dia. Vocês concordam? E aí, qual é o tempo que você dá para si mesmo? Ficamos aqui hoje, então, se você gostou, concorda com o que eu falei, dê um like e aguarde aí para os próximos vídeos que eles vão surgir.